Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. No verso 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito: pela terceira vez tu me amas. Ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Somente isso, meu querido. Pode tomar no seu lugar. É um prazer estar aqui com vocês, participando desse momento e poder ver esse entusiasmo nessa preparação do congresso. Essa semana eu estava indo ao trabalho e no meio do caminho eu encontrei um garrafamento que era um pouco anormal. E chegando até um determinado local onde estava gerando aquele gargalo, o trânsito todo, tinha uma placa da prefeitura que estava escrito assim: os transtornos passam, os benefícios ficam. Aquela frase ficou martelando na minha mente. E eu queria conversar com vocês sobre esse momento que aconteceu na vida de Pedro, meu xará, mas ao mesmo tempo eu queria deixar já claro desde o início, meu querido: se envolva com as atividades da sua igreja, se envolva com as atividades que têm acontecido ao seu redor, porque uma coisa eu aprendi ao passar do tempo, que é as dificuldades, o trabalho e todo o sofrimento, eles acabam deitando no mar do esquecimento. Porém, os benefícios que herdam, que vêm na sua vida, eles te acompanham dia após dia. Por que eu falo isso? Porque eu estava lembrando justamente da minha amizade. A amizade que eu formei com alguns amigos, com Elias, a amizade que eu formei com Dorba. E ao longo desse tempo, essas coisas benéficas, elas foram tomando lugar em minha vida de tal maneira que todos os problemas que por acaso surgiram foram ficando no esquecimento. E na vida de Pedro, esse momento dessa leitura foi um momento complexo, porque Jesus, ele tocou numa ferida, ele tocou num assunto que era indigesto para Pedro. Se a gente parar para analisar o contexto em que isso aconteceu, nós vamos nos lembrar que Cristo havia dito a Pedro que ele havia de traí-lo, e após o momento de traição, após a consumação desse momento, esta foi a primeira vez que Jesus e Pedro tocaram nesse assunto. Cristo já havia voltado dos mortos, Cristo já havia passeado entre os discípulos. Essa era a terceira vez nesse momento que estavam sentados, conversando. A Bíblia narra que os discípulos tinham tentado pescar, mas não tinham pego peixe algum, e pela manhã Cristo aparece no litoral e os convida a novamente jogarem a rede, pegarem os peixes. E no meio daquela conversa entre os discípulos e o próprio Cristo ali, Cristo, ele levanta e traz a Pedro essa pergunta. Essa pergunta que traz consigo um contexto, mas que ao mesmo tempo gera em Pedro um desconforto. Mas esse desconforto gera em Pedro uma tristeza que ao mesmo tempo cura. E esta cura que vem sobre a vida do Pedro, ela se deu a partir do momento que a pergunta de Cristo para ele deixou de ser uma mera pergunta e mergulhou na alma dele como um questionamento do Senhor, como uma espécie de um chamado: apacenta as minhas ovelhas. Esta conversa era somente um meio de caminho, era um pretexto para Cristo trazer a Pedro algumas informações que seriam muito úteis para a vida de Pedro, mas naquele momento gerou um desconforto. E às vezes na nossa vida a gente foge do desconforto, porque o desconforto ele traz à tona certas dificuldades, mas essas dificuldades que por acaso venham a existir no Senhor, ela é um caminho para que Deus se aperfeiçoe em nós.
Então, querido, não deixe que a sua vida passe em branco por conta de não nos envolvermos em situações que possam gerar desconforto, em situações que possam gerar trabalho, porque essas situações elas passam, mas o que Deus planta na nossa vida permanece. E o que Deus planta na nossa vida vem conosco. Faz com que nós olhamos para tudo que tem ao nosso redor e falamos: Deus existe na minha vida e Ele trouxe consigo suas bênçãos. E as dificuldades passam. Ninguém caminha por um deserto sem trazer consigo as areias que foram encontrando ao redor da caminhada. As situações em que você vive constroem em você aquilo que você é. Então, a partir do momento que você se dispõe a viver situações com o Senhor, você vai ser construído pela vontade do teu Senhor. As coisas vão acontecer, você vai amadurecer, o tempo vai passar e ao redor de tantos acontecimentos, um som vai começar a se ouvir através da sua vida, e este som irá agradar o nome de Deus, porque esse som dos acontecimentos, da batalha e de tudo que passar, de tudo que você viver ao lado de irmãos ao longo de anos, vai fazer em você alguém em que Deus tem uma história, em que em Deus existe uma história. A mente de Pedro naquele momento poderia estar um pouco conturbada, porque a mente de Pedro, ao mesmo tempo que repousava em memórias de coisas tão grandes, afinal de contas, eles viveram com Cristo e partilharam dos momentos mais importantes e contados ao longo dos anos pela humanidade. Pedro estava lá. Pedro viu acontecer os maiores milagres, os milagres que nós nos deparamos na Bíblia. Pedro estava vendo. E havia em Pedro, agora, neste momento, uma vergonha de ter talvez negado o seu Salvador, uma vergonha de ter talvez cedido diante das pressões externas, e não somente a um Salvador, Pedro havia negado um amigo. E interessante é que quando nós lemos a passagem em que Pedro ele nega a Cristo, e em João capítulo 18, versículo 25 diz: enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram: você não é um dos discípulos dele? Ele negou dizendo: não sou. Pedro ele não negou a divindade de Cristo. Pedro ele negou o envolvimento dele com Cristo. Aleluia. Pedro ele não negou que Cristo era o Senhor. Ele disse que ele não andava com o Senhor. Aleluia. Esse tipo de comportamento que às vezes acontece sem que nós percebemos. Nós não somos capazes de negarmos que Deus e Cristo é Senhor, mas nós nos omitimos, nós nos guardamos, nós deixamos de nos envolver nas histórias que acontecem ao nosso redor. E a partir do momento que nós fazemos isso, nós nos afastamos do ideal de Deus para a nossa vida. Aleluia. Cada vez que você faz uma opção, você está transformando a sua essência em alguma coisa um pouco diferente do que era antes. Em cada circunstância que você precisa lidar e em que você se dispõe a viver, você se transforma. É de pouco em pouco, é de momento em momento, é de circunstância a circunstância. Esta conversa com Pedro foi uma conversa curta, mas reverberou na vida de Pedro em talvez mudanças profundas. Quando nós participamos de momentos com Deus, quando nós plantamos amizades no reino, quando nós, em meio ao corpo de Cristo, nos relacionamos, e nesse relacionamento nós nos colocamos disponíveis ao Senhor, pequenas mudanças vão acontecer. É como se houvesse um potenciômetro de som, né? Você vai aumentando aquele volume, vai aumentando aos poucos. E com